videoaula e hoje nós vamos falar sobre bactérias. Esta videoaula é uma complementação da videoaula sobre bactérias que já existe no meu canal. Aquela outra videoaula ela é mais voltada para o ensino fundamental, porém ela ajuda também nas características gerais para o ensino médio. Esta videoaula é uma complementação daquela mais voltada para informações do ensino médio, para vestibulares. Bem, então vamos lá. Do grupo que nós chamamos de bactérias, as bactérias elas são seres unicelulares, são procariontes ou procariotos, ou seja, a sua célula não possui um núcleo, nós já falamos naquela videoaula. E essas bactérias, quando nós falamos da classificação delas, o que acontece? Os seres procariontes, eles agrupam, na verdade, dois grandes grupos, ou grandes domínios. Né? Existe uma classificação, tem até uma videoaula no meu canal sobre os 5 reinos, é uma classificação bem difundida, bem utilizada, mas não é a única classificação dos seres vivos que existe. Existe uma outra classificação que é chamada de, ao invés de 5 reinos, 3 domínios. O que essa classificação que foi proposta coloca? Coloca que nós temos 3 grandes domínios dos seres vivos. O domínio dos eucariontes, ou eucária, e 2 domínios do que antes era o reino Monera. Então, o reino Monera agrupa todos os seres procariontes. Só que, na verdade, o reino Monera é uma classificação artificial. Por quê? Porque, na verdade, ele junta 2 grupos aqui, ó, que têm origens diferentes. Então, eu tenho as bactérias aqui, então o domínio bactéria, e as árqueas, que são as arqueobactérias. Então, se vocês olharem pelo cladograma, analisando aqui, o que nós temos? Esse agrupamento procarionte ele não é monofilético. Né? Qual que seria o correto fazer algum agrupamento aqui? Agrupar quem? As árqueas e os eucariontes. Arque e eucarionte, eles têm um ancestral em comum. Né? Então, há um ancestral comum a todos os seres vivos aqui, dos 3 domínios, e um ancestral comum aqui para a eucária e para a árquea. Tá bem? Então, esta junção aqui, essa classificação em procariontes não faz sentido biológico. Eucariontes sim, porque são todos aqueles que têm uma característica, no caso, o núcleo. Agora aqui, não, porque na verdade eu estou fazendo uma classificação pela ausência de alguma coisa. Né? Então, Daniel, mas não posso falar, são procariontes, mas não é um termo de classificação. Por quê? Porque eu não posso juntar 2 grupos e deixar um grupo descendente aqui de fora. Então, é sempre o ancestral e todos os descendentes. Né? Então, nós já estudamos isso na aula de classificação biológica. Então, veja aqui, são procariontes, né, as bactérias, as árqueas, todos aqui estão nesse grupo procariontes, porém, formavam o reino Monera, mas é um reino artificial. Por quê? Porque você está juntando não pela presença de alguma coisa, mas pela ausência, ausência de núcleo, no caso. Bem, então, de novo aqui, ó, olhando o cladograma, as arqueobactérias, que são procariontes, elas são evolutivamente mais aparentadas de quem? Das bactérias, que também são procariontes, ou dos eucariontes? Evidentemente, olha aqui, ó, tem um ancestral comum entre árquea e eucária. Então, as arqueobactérias, apesar de não terem núcleo como as bactérias, elas são mais aparentadas evolutivamente dos eucariotos. Tudo bem? Tem mais um monte de características que agrupa aqui. O objetivo dessa aula não é trabalhar essas características, tá? Não é uma aula de classificação sobre os domínios. Mas existem dezenas de características que estão presentes só nesses 2 grupos aqui, por isso que eles estão mais aparentados e que não existem nas bactérias. Continuando, vista a classificação, aqui só para mostrar. Isso aqui é uma simplificação, evidentemente, né? Então, o cladograma você pode simplificar ou ir esmiuçando ele cada vez mais. Como se fosse uma lupinha vendo os detalhes. Então aqui, ó, na verdade, o que a gente chama de bactéria ali, você tem vários grupos de bactérias. Das árqueas, vários grupos aqui, né? Nós temos vários grupos aqui representados. Dos eucariontes também, os vários grupos. Então, estão aqui todos os eucariotos. Plantas, animais, fungos, protozoários, todos aqui incluídos. Bom, características. Na outra aula eu já falei das características, mas só algumas coisas que não estavam presentes naquela aula mais geral lá de bactérias. As bactérias, agora falando só sobre bactérias mesmo, não vou falar de todos os procariontes em geral. As bactérias elas possuem um único cromossomo, é um cromossomo circular, então é uma molécula circular de DNA.
esse único cromossomo, então diferentemente dos eucariontes, que tem vários cromossomos. Além desse cromossomo, o DNA que forma esse cromossomo, ele não está associado a proteínas chamadas histonas. As histonas são proteínas que estão associadas com o DNA, formando a cromatina, formando os cromossomos nos seres eucariontes. Os procariontes não têm isso, tá bom? Então, a gente está indo um pouquinho além daquela diferenciação. Eucarionte tem núcleo, né? Ou tem carioteca, e procarionte não tem núcleo, não tem carioteca. Não é só isso. Esse é o principal que a gente usa. Mas está aqui, ó. Os procariontes, além de não ter a carioteca, de não ter o núcleo, eles têm um único cromossomo, que é circular. Eles não têm histonas associadas a eles. Outra coisa, né, que nós já vimos também naquela outra aula, a única organela que está presente nos procariontes, nas bactérias, são os ribossomos. Então não tem aquelas organelas membranosas, como cloroplasto, mitocôndria, retículo endoplasmático, até porque se for comparar o tamanho de uma bactéria, ela é praticamente do tamanho ali, a maioria delas, de uma mitocôndria. Então nem tem como ter uma organela do tamanho dela. O que mais? Além desse DNA aqui, chamado de cromossomo, né, esse único cromossomo, elas têm DNA extra, tá? Nós chamamos de DNA extracromossômico, porque fora do cromossomo, que são os plasmídeos. Também são DNA circulares, moléculas menores, e que só os procariontes possuem. Algumas bactérias possuem parede celular constituída de peptidoglicano. Essa parede celular que está presente, veja, ela não é de celulose, como das plantas, e nem de quitina, como dos fungos. É uma parede celular de peptidoglicano, é um outro material. O que significaria esse nome? Peptídeo de proteína e glicano de açúcar. Então tem carboidrato e proteína formando uma molécula. Podem formar esses endósporos, que são esporos de resistência, o que dificulta aí matar essas bactérias, né? Principalmente aquelas bactérias que são patogênicas, ou seja, que causam doenças. E também pode apresentar mais flagelos, que são estruturas formadas por centríolos, e esses flagelos estão relacionados com a movimentação. Bom, além disso, nós temos uma outra estrutura que é a cápsula. Eu não vou trabalhar a estrutura da célula, da bactéria, a estrutura da célula procarionte, porque eu já fiz isso na outra videoaula. Tudo bem? Dá uma olhadinha lá que tem em detalhes ali sobre a estrutura da célula procarionte. Aqui eu só estou complementando. Então, uma coisa que pode estar presente nas bactérias é essa cápsula. A cápsula, além da parede, tem essa cápsula de proteína, e essa cápsula proteica, ela está presente especialmente em bactérias que são patogênicas, que causam doenças. A maioria das bactérias não causam doenças, mas algumas causam. Então, por que está presente isso? Ora, o fato de ter uma cápsula é uma vantagem para essas bactérias, né? Então foi selecionado aí na seleção natural, acaba sendo uma vantagem a mais de proteção contra, por exemplo, as enzimas digestivas do seu hospedeiro ou de células de defesa ali do seu hospedeiro. Fímbrias. Fímbrias também é uma outra estrutura que estão presentes nas bactérias. As fímbrias estão mais externamente à célula da bactéria e são como se fossem uns fiozinhos, né, uns pelinhos, entre aspas. Essas fímbrias, né, que saem, são apêndices aí da membrana plasmática, elas acabam tendo uma função importante de fixar essa bactéria num substrato. O que é um substrato, por exemplo? Pode ser outras células. Então, bactérias que causam, por exemplo, dor de garganta. Então, as fímbrias dessas bactérias, conseguem grudar nas células do seu sistema respiratório, da sua faringe, e acaba causando a infecção e a inflamação de garganta. Tá bem? Então, essas fímbrias ajudam a bactéria a se fixar ou em uma outra célula hospedeira ou em algum substrato. Esses dois grandões são os flagelos, que ajudam na locomoção. Tem algumas fímbrias que são maiores e nós damos o nome delas de pili. Esse pili, ou pili sexual, ele é muito maior do que as fímbrias e ele faz o quê? Na verdade, ele não tem função de fixação, mas sim de comunicação entre as bactérias. Então, ele possibilita fazer comunicação entre elas. Para que essa comunicação? Essa comunicação é na troca de material genético, troca de DNA. Ora, o que é troca de DNA? Esse conceito de troca de DNA na biologia. É conceito de sexo. A reprodução sexuada se caracteriza por sexo, porque
Porque você tem uma troca, né, uma variabilidade ali de DNA. Então, aqui ocorre uma troca de DNA entre elas. Então, é um processo sexual, ocorre sexo, essa troca de material genético, de DNA, e através desse pile. Mas que DNA que eles trocam? Não é o cromossomo, que é um só. São aqueles plasmídeos. Os plasmídeos, nós já estudamos isso anteriormente, o DNA ele sofre um processo de duplicação ou replicação, que é a mesma coisa dentro da célula. Que é o quê? DNA formando mais cópias dele. No caso dos plasmídeos também. Então, ocorre a duplicação desses plasmídeos, ou seja, a multiplicação deles, né, mais cópias, e algumas cópias são trocadas. Então, essa da esquerda passa algumas cópias dela para outra e a outra para essa da esquerda, né, uma troca com a outra, tá bem? Por que isso? Qual a vantagem de fazer isso? Ora, variabilidade genética. Elas estão recebendo características que não estavam presentes nelas. Então, é uma forma sexual aí de reprodução. A parede celular, então, é formada de peptídeo glicano, então ela tem uma constituição diferente de outras paredes celulares de outros organismos. E as bactérias, conforme essa parede celular, essa constituição, a composição dos peptídeos glicanos, elas são classificadas em gram-positivas e gram-negativas. O que é isso? Então, vamos lá. Ó, o nome gram, primeiro, coloração é porque é um corante que eu uso para visualizar a bactéria. Então, eu coloco aquele corante e vou visualizar essa bactéria lá no microscópio. Coloração de gram, porque foi desenvolvido esse método em 1984 por um bacteriologista, ou seja, alguém que estuda bactérias, chamado Hans Gram. Então, é o método de Gram ou coloração de Gram. O que acontece? Acontece que o que é gram positiva? É aquela que o corante pega nela. Ou seja, o corante está corando aquela bactéria. A gram negativa é porque não corou. O corante não funcionou para ela. A questão aqui é entender por que o corante funciona em umas e não funciona em outras. E isso vai ser importante para identificar bactérias que são mais ou menos resistentes a antibiótico. Isso é importantíssimo, porque se eu tenho bactérias que são resistentes a alguns antibióticos, eu tenho que saber o que eu vou usar, quais outros antibióticos para poder destruir aquela bactéria. Então veja só, gram positiva, olha assim, aqui está mostrando a membrana da bactéria e aqui a parede celular, assim rosa, com os peptidoglicanos, que estão mais externamente na bactéria. O que acontece? Quando você coloca o corante, ó, tá mostrando aqui o desenho, tá vendo? Ó? Então essa cápsula aqui, esse bastãozinho é a bactéria. Então azulzinho a membrana, o rosa aqui a parede celular. Veja que a parede está mais externa. Quando você coloca o corante, pronto, o corante pega aqui nesse peptidoglicano e colore essa célula. Ok, então ela é gram positiva. Por que a gram negativa não pega a coloração? Não pega a coloração porque, olha só, tem a membrana, tem uma camada mais fina de parede, de peptidoglicano, e depois tem outra camada de membrana. Então tem uma capa protetora de membrana protegendo essa parede. Consequentemente, quando você coloca o corante, ele não consegue ser absorvido e não pega nessa parte de baixo aqui. Portanto, ela fica o quê? Coloração negativa, ou seja, não pegou a coloração. Onde que isso envolve agora a questão do antibiótico? A questão é o seguinte, o antibiótico, eles destroem justamente o quê? Uma das formas de ação, nem todos os antibióticos agem assim, mas uma das formas de ação do antibiótico é destruir o peptidoglicano, destruir a parede celular. Então, olha nessa daqui, ó. Essa aqui, a parede está exposta. Então, pega o corante e quando você joga o antibiótico, também o antibiótico penetra aqui e destrói essa parede, mata a bactéria. Nesta outra, que é gram negativa, ou seja, o corante não pega, alguns antibióticos que você coloca, esses antibióticos não conseguem ser absorvidos por essa membrana. O que acontece? Ele não chega aqui na parede e não destrói a parede. Portanto, essa bactéria não é atacada por esses antibióticos. Tá bem? Não são todos. Os cientistas conseguiram burlar um pouco esse esquema, mas fazer esse teste, essa coloração, ajuda a saber, ó, não adianta tentar dar tais e tais antibióticos, porque esse daqui não vai matar essa bactéria. Tá bem? Então, deixei aqui para vocês, ó. Resumindo, bactérias gram-positivas são vulneráveis a antibióticos como a penicilina, por exemplo. Foi o primeiro antibiótico que é descoberto. Antibióticos atacam a parede celular, que eu expliquei, né? Atacam os peptídeos glicanos.
Nas grãs positivas, a parede está exposta, por isso que eles atacam. Nas grãs negativas, há uma camada extra de membrana, lembra? Acabei de mostrar, protegendo a parede celular. Com isso, o que acontece? Vai proteger contra o corante, mas também protege contra o antibiótico. Ele não pega a cor e não pega o antibiótico, tá bem? Então, as grãs negativas são resistentes a antibióticos desse tipo aí, como a penicilina. Continuando. Nucleóide. O que é nucleóide? Olha o nome. Oide, em biologia, significa parece, mas não é, né? Como se fosse. Então, rizoide é como se fosse uma raiz lá na planta, mas não é raiz. Cauloide é a mesma coisa, que são lá das briófitas. Nucleóide, parece, é como se fosse o núcleo, mas não é núcleo. Por quê? Porque o núcleo, se você for ver na definição, o núcleo ele tem o seu nucleoplasma, ou seja, o líquido ali, que é mais ou menos semelhante ao citoplasma, com exceção que ele tem mais material genético, evidentemente, e você tem uma carioteca, uma membrana que está delimitando esse núcleo. Aqui não existe. O que acontece? O material genético está solto no citoplasma. Então, essa região da célula que eu tenho o material genético solto chama-se nucleóide. Tá bem? Então, essa região. Então, não posso falar, é um núcleo desorganizado. Não é um núcleo. Porque núcleo, se tivesse a carioteca, ele não tem núcleo. Né? Então, às vezes, a forma como se coloca nos livros, escreve na internet sobre essa diferenciação, acaba levando a um erro. Então, fala assim, tem um núcleo organizado, são os eucariontes, e os procariontes então têm um núcleo desorganizado. Não, ele não tem núcleo. Porque núcleo, por definição, se for procurar lá em qualquer livro-texto universitário, livros de definições de biologia, o núcleo ele é delimitado por carioteca. Então, se eu não tenho carioteca, eu não tenho núcleo. Eu tenho o nome já fala, nucleóide. Esse é o correto dizer. E não há um núcleo desorganizado. Não, nucleóide parece, mas não é núcleo. Então, não é núcleo. Tudo bem? Continuando. Plasmídio, olha lá o plasmídio. Plasmídio é aquele DNA extra, então aqui, ó, mostrando uma bactéria. Aqui o cromossomo, se parece um anel torto aqui, né? O cromossomo, que é um só. E aqui um plasmídio. Tem vários, tá bem? Aqui está representando um só, bem esquematicamente aqui, para poder não poluir muito o desenho. O que acontece? Então ele é um DNA extracromossômico, extra o cromossomo, né? E uma coisa importante deles é que, geralmente, os genes que conferem resistência a antibióticos, ou seja, que fazem com que a bactéria seja resistente aos antibióticos, estão nos plasmídios. Portanto, aquele troca-troca que eu mostrei lá no comecinho entre o DNA, né, nos plasmídios, entre as bactérias, é importantíssimo, porque gera variabilidade. Aí uma tem um plasmídio de resistência, passa para outra. Né? Só que ele não passa assim, está doando, ele passa uma cópia. Então as duas ficam com resistência a antibióticos. Vamos falar um pouquinho da classificação das bactérias quanto à obtenção de energia. Bom, uma vez obtido o seu alimento, as bactérias podem produzir seu alimento, seja por fotossíntese ou, inclusive elas têm uma clorofila chamada bacterioclorofila, é típica de bactéria. Ou podem fazer quimiossíntese. Então, fotossíntese ou quimiossíntese são as formas de produção do seu alimento. Outra possibilidade, que a maioria são heterótrofas. Então, se alimentam, fagocitam ali o que tem no ambiente, no meio em que elas estão. Uma vez estando com esse alimento, não importa se ele veio por fotossíntese, quimiossíntese ou se ela capturou. Uma vez esse alimento dentro dela, né, então está lá com a glicose, por exemplo, o que vai acontecer? Como que ela obtém energia a partir dessa glicose, desse alimento? Elas podem ser bactérias aeróbias ou aeróbicas, que realizam a respiração celular. Então, elas necessitam do oxigênio para sobreviver. Tudo bem? Então, elas precisam do oxigênio para sobreviver. Sem oxigênio, elas podem morrer. Outra opção são as anaeróbicas ou anaeróbias. São aquelas que realizam fermentação. É um processo que não utiliza oxigênio na geração de energia. Dessas daqui tem duas possibilidades. Algumas são anaeróbicas estritas, outras facultativas. O que seria estrita ou restrita? Só sobrevive na ausência de oxigênio. Se você fornecer oxigênio para ela, uma grande quantidade, você mata essa coitada aqui. Então, elas não suportam oxigênio. Exemplo é a bactéria que causa tétano, Clostridium tetani. Já as facultativas são aquelas que podem sobreviver tanto na ausência como na presença de oxigênio.
Se não tem oxigênio, elas fazem fermentação. Se tiver oxigênio, faz respiração celular, até porque respiração celular, a presença de oxigênio vai gerar mais energia para essa bactéria. Então, um exemplo de facultativa é a Escherichia coli, que está presente no nosso intestino. Sobre essa questão de ser aeróbica ou facultativa, estrita, só mostrar aqui um pouquinho para vocês a questão que eu falei que a bactéria do tétano e muitas outras bactérias que causam infecções na pele, a maioria delas são anaeróbicas estritas. E o que isso acaba sendo importante? A água oxigenada, ela é utilizada, foi muito mais utilizada no passado, mas ainda hoje a utilização dela, para um machucado, por exemplo, se se machucou, cortou, passa ali para evitar infecção por bactérias. Por quê? Como eu disse, a maioria das bactérias são anaeróbicas que causam infecção na pele, restritas ou estritas. O que quer dizer isso? Na presença de oxigênio elas morrem. Quando você coloca a água oxigenada sobre um machucado, na pele íntegra não, mas no machucado, num corte, você vai perceber que ela vai espumar. O que é essa espuma? A espuma é porque ocorre uma reação química aqui da água oxigenada com aquela região machucada que libera oxigênio. Então você tem lá aqui mostrando a reação química. Água oxigenada, que é H2O2, vai ocorrer uma reação química e vai produzir água e oxigênio. Esse oxigênio borbulha e esse oxigênio que mata as bactérias. Por quê? Porque as bactérias que causam infecção são anaeróbicas estritas, ou seja, na presença de oxigênio elas morrem. Tá? O que é essa catalase, Daniel? É a enzima que vai catalisar, vai acelerar essa reação, vai promover essa reação química. Onde está essa enzima? Justamente dentro, ali no seu tecido, não na pele, mas embaixo. Então, quando você corta, você expõe o tecido aqui, onde tem a catalase. Por isso que você colocar a oxigenada, por exemplo, as meninas, aí quer descolorir o pelo, né? Então passa a oxigenada no braço, por exemplo, na perna, e vai para o sol, os pelos ficam amareladinhos. Então há uma mudança na coloração ali por reação também do oxigenada. Mas você não fica borbulhando lá no sol, né? Quando você passa a oxigenada. Só borbulha quando está o quê? Com o machucado. Porque o corte vai expor a catalase que está lá dentro do seu corpo. Tudo bem? Você encontra também a catalase, você pegar uma parte interna, o fígado, né? É um órgão. O fígado, aqui nós vamos entrar muito em detalhe, mas o fígado tem a ver aqui com os peroxissomos, né? Nas células do fígado tem organelas, organoides que fazem a desintoxicação do corpo. Então, o nosso corpo, por exemplo, o nosso metabolismo produz água oxigenada. Parece meio louco, mas é isso mesmo. Então, a nossa célula funcionar produz água oxigenada. Só que a água oxigenada não pode ficar lá dentro. Então, a própria célula do nosso corpo vai lá e desintoxica a gente. Ou seja, ela quebra essa água oxigenada. Tá bem? Então, o fígado, se você pegar um pedacinho de fígado aí na sua casa e colocar um pouquinho de água oxigenada, aquela que você tem ali, que você comprou na farmácia, né? E colocar um pouquinho sobre aquele fígado, você vai perceber que ele vai fazer o quê? Vai borbulhar, que é o quê? A catalase do fígado está promovendo essa reação química, tá bem? Não tenho fígado, eu acho nojento. Pode fazer com batata doce também, tá? A batata doce é um ser vivo, né? Um pedaço de uma planta. A planta também precisa se desintoxicar. Então ela tem processos, assim como os animais, para poder desintoxicar o seu corpo e quebrar essa catalase. Daniel, uma coisa interessante, vocês podem fazer uma experiência legal sobre isso, é você fazer cru o fígado e a batata e depois cozido os dois. Quando você faz no cru, dá certo. Quando você coloca um pouco de água oxigenada na batata cozida e no fígado já cozido, né, já assou ali ou cozinhou, o que acontece? Não funciona a reação. Por quê? Muito simples. O calor, a temperatura, desnatura proteínas. A catalase é uma enzima. Enzima é uma proteína. Portanto, a alta temperatura vai desnaturar essa enzima, essa proteína, e ela perde a sua função. Portanto, não consegue mais quebrar a água oxigenada. E aí não borbulha mais. Aqui já falei, né? Então elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. E depois, a partir do que elas produziram comer ou se alimentaram, elas vão fazer respiração aeróbica, né, celular, ou fermentação. Pode ser lática ou alcoólica. Reprodução. A reprodução pode ser assexuada por bipartição, uma bactéria se divide em duas, também chamada de divisão binária, porque divide em duas, bi,
ou cisciparidade. Os três termos são sinônimos. Outra opção são as formas sexuadas: conjugação, transformação e transdução. Aqui, na verdade, é assim. Vocês vão encontrar, de modo geral, falando assim, reprodução assexuada e sexuada. Na verdade, esses três aqui de baixo, eles são processos sexuados, são processos sexuais. Que é o quê? Onde está a troca de material genético. Mas não necessariamente é uma reprodução em si, porque reprodução é formar novas cópias daquele indivíduo. O que acontece é que, após fazer essa troca, então a bactéria, após trocar o material genético, né, fazer um ato sexual ali de troca de material genético por um desses três aqui, logo em seguida ela faz uma bipartição. Então, isso aqui antecede esse processo. Então, esse é o processo de divisão mesmo, né? Ou seja, de reprodução, que a célula de uma forma duas, tá bem? Então, olha aqui, ó, reprodução binária, divisão binária ou bipartição. Então, uma bactéria, então ela duplica o seu material genético ali dentro, né, sua estrutura, e há um aumento aqui da célula e ela se divide, tá bem? Então, se dividiu em duas. As duas bactérias filhas ou células filhas são idênticas geneticamente à célula mãe. Então, não há variabilidade genética, a não ser mutações aqui que podem acontecer nesse processo, e aí então, ou que acontecer aqui, vão gerar diferenças. Mas o processo em si não gera variabilidade. Vamos ver os processos sexuais. Primeiro, transdução. Transdução tem participação de um vírus. O que o vírus faz? Um vírus está aqui, ó, um bacteriófago ou fago, que nós já estudamos, são os vírus que infectam bactérias. Eles grudam aqui na parte externa da bactéria e injetam, né, introduzem o seu material genético. Esse material genético, aqui dentro, pode acontecer duas coisas. Tem dois tipos de ciclo de vírus: o lisogênico e o lítico. Então, aqui está acontecendo primeiro um ciclo lítico. Olha lá, a bactéria vai fazer cópias do material genético dela, mas também do vírus, e vai depois, ocorre o rompimento dessa bactéria, dessa célula hospedeira, e libera os vírus. O que pode acontecer? Alguns desses vírus podem carregar o seu DNA, o seu material genético, mas alguns podem carregar o material genético, olha aqui, está em laranja, que era da bactéria. O que acontece? Quando ele vai lá infectar uma nova bactéria, ele vai introduzir o seu material genético. E qual é o material genético que está dentro dele? Da bactéria que ele parasitou antes. E aí ele introduz, então, o material genético de uma bactéria em outra. Tá bem? Essa é uma possibilidade. Tem outra que é o seguinte, que é o vírus mesmo, o material genético dele acaba fazendo parte do material da célula hospedeira. Então, isso acontece em bactérias, em animais, seres humanos. Então, parte do material genético do vírus, então aqui ele está transferindo de uma bactéria para outra, mas ele pode simplesmente transferir o material genético dele para a célula hospedeira, tá bem? Então, a gente tem ali até como fazer a marcação genética e descobrir sobre esse material que não faz parte do nosso genoma, que vieram de vírus. É bem interessante alguns estudos nessa área, inclusive aqui do Brasil. Bem, então a transdução, participação de vírus transportando DNA de uma bactéria para outra. Transformação. Transformação é assim, uma bactéria, está aqui, ela sofreu uma lise. Só voltar um pouquinho. Uma coisa importante. Só ocorre a transdução, ou seja, um vírus passando DNA para uma bactéria e ele ficando na bactéria, desde que este vírus faça um ciclo o quê? Lisogênico. Por que lisogênico? Porque, na verdade, o que vai acontecer é no ciclo lisogênico que o vírus não destrói a célula hospedeira. Porque nesse ciclo aqui, ó, ele vai destruir a bactéria. É o ciclo lítico, por causa da lise. Passou e destruiu. Então aqui não ficou nada. Nessa aqui não. Ele passou o material dele, ficou aqui dentro, mas ele não destruiu essa célula. Tá bem? Então é importante, a transdução vai ocorrer no ciclo lisogênico, né? Para introduzir na bactéria. Transformação. Na transformação nós temos o quê? Uma bactéria que sofreu uma lise, podia ser um antibiótico, alguma coisa que fez romper essa bactéria. O DNA ficou solto nesse meio, uma outra bactéria consegue fagocitar, capturar esse DNA. Introduz nela e passa a fazer parte dela. Tá bem? Então ela capturou um DNA que está no meio. Tá bem? No meio em que ela está vivendo.
E o terceiro, conjugação. Conjugação, eu tenho duas bactérias, vai formar um pile sexual, olha aqui o pile sexual, né? Aquele filamento, aquela ponte de citoplasma entre elas, e elas fazem o que? Elas trocam plasmídios. Então, pode só passar de uma para outra ou as duas trocarem. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos imaginar que essa da esquerda tenha esses rosinhas, são plasmídios que conferem resistência ao frio. Então, elas aguentam mais o frio. E esta bactéria da direita, aqui, ela tem plasmídios, tá? Mas não tem o plasmídio com genes que conferem resistência ao frio. Quando essa bactéria aqui multiplicar os plasmídios dela e formar essa pontinha, esse pile sexual, ela manda alguns desses plasmídios para cá. Consequentemente, no final, o que aconteceu? As duas são agora resistentes ao frio. Portanto, eu tenho o quê? Uma variabilidade genética. Pessoal, era isso que tinha para falar para vocês. Era uma complementação da aula anterior. Quem não assistiu, assista primeiro aquela videoaula do meu canal sobre bactérias em geral, reino Monera. Tá bem? Lá dá uma geral para depois vir aqui, se você for de ensino médio. Se for de ensino fundamental, aquela aula é suficiente, tá bem? Um abraço e até mais.